Se você é investidor da Oi e ficou assustado com as últimas manchetes, você precisa assistir esse vídeo. Eu sou Joel Pilar e este é o canal Economia Sem Cortes, trazendo sempre conteúdo de qualidade para te tornar um investidor cada vez melhor. Nesse vídeo, trago um resumo da empresa Oi e os destaques do seu último balanço referente ao terceiro trimestre de 2021. Antes de mais nada, deixo claro que o nosso canal tem caráter educativo e informativo, não sugerindo compra, venda ou a manutenção de ativos em carteira. Sem mais, vamos ao vídeo. A companhia Oi, ela que é amada por muitos e odiada por outros tantos, como você já deve saber, vem arrastando a sua recuperação judicial desde 2016, quando tinha uma dívida de quase 70 bilhões de reais. De lá até aqui, a empresa vem reduzindo essa dívida e melhorando consideravelmente o seu operacional, desfazendo-se de ativos não considerados importantes por ela. Em setembro do ano passado, aprovou em AGC, Assembleia Geral de Credores, um aditamento ao seu plano de recuperação judicial, onde a venda de sua operação móvel e de outros ativos foi aprovada. Com isso, os seus investimentos foram canalizados para o que é hoje o seu principal ativo, a sua imensa rede neutra de fibra ótica, hoje com mais de 400 mil quilômetros de extensão. Para manter o ritmo de investimento nesse novo negócio que surge, investimento esse que gira em torno de 7 bilhões ao ano, a Oi optou por arrumar um sócio. O banco BTG Pactual viu na rede neutra de fibra da Oi uma oportunidade de negócio e, em um leilão bilionário, arrematou 57,9% de participação na rede, obtendo assim o controle da rede neutra de fibra da Oi, até então chamada de Infraco. Entre os ativos não considerados importantes pela Oi estão as torres, os data centers, alguns imóveis e a sua operação móvel, todos vendidos, exceto a operação móvel, cujo processo de venda ainda tramita junto ao CAD. No terceiro trimestre de 2021, a empresa entregou resultados não muito animadores, o que assustou os investidores, registrando prejuízo de 4,8 bilhões de reais, o que representa um aumento de 82% quando comparado com o mesmo período do ano passado. E essa foi a manchete dos principais jornais. Agora, abrindo o documento da apresentação dos resultados diretamente do RI da empresa, vemos que operacionalmente a empresa deu um baile, ou seja, o ritmo de crescimento da fibra segue acelerado, sendo líder no setor. Lembro que a maioria das teses de investimentos em Oi são montadas com base no turnaround da empresa, e essa recuperação parte dos resultados advindos de sua rede neutra de fibra. Na fibra, a empresa fechou o trimestre com 13,5 milhões de home passer, que são casas passadas, um aumento de 1,4 milhões de casas no trimestre, e 3,2 milhões de casas conectadas, um aumento de 326 mil novas ligações, com um take-up médio de 24%, ou seja, 24% das casas que receberam a oferta do serviço de fibra da Oi aderiram ao serviço, um número bom para o setor. Na receita, vemos um crescimento do segmento residencial no comparativo anual de 2,4%, e nas pequenas e médias empresas, um crescimento de 6,5% ao ano, com as receitas da fibra crescendo mais do que a queda do legado, o que indica que a empresa vem conseguindo concretizar sua mudança de origem de receita. Vemos um EBITDA crescente de 1 bilhão e 400 milhões, um crescimento de 0,5% no comparativo anual, 14% no trimestral, o que indica que o operacional da empresa é lucrativo, e é isso que importa no longo prazo. A margem EBITDA continua crescendo e fecha o trimestre com 32,5% de margem. Isso representa um crescimento de 1,4% no comparativo anual e 3% no trimestral. Esse crescimento da margem EBITDA se deve aos esforços da empresa em reduzir os seus custos operacionais. No andamento do plano de recuperação judicial, tivemos a aprovação do CAD para a venda parcial da Infraco ao grupo BTG Pactual. Já na venda da rede móvel, tivemos o relatório dos técnicos da Anatel e o relatório da Superintendência Geral do CAD, ambos recomendando a aprovação da venda. O investidor da Oi precisa ter duas lupas, uma apontada para os resultados da fibra
pois é o principal ativo da empresa e é lá que ele aposta. E a outra é apontada para o CAD, pois sem a aprovação da venda da UPI Móvel, a Oi não terá caixa para se sustentar por muito tempo. Detalhando um pouco mais a fibra, nesse slide podemos ver a evolução e as projeções da empresa para a fibra. Os HPs, casas passadas, teve um crescimento de 71% no comparativo anual e um guidance, isso é, uma projeção de 15 milhões de casas passadas para o final do ano. Os HCs, casas conectadas, teve um crescimento de 113% no comparativo anual. A empresa mais que dobrou o número de clientes em um ano e faz uma projeção de 8,1 milhões de casas conectadas até o final de 2024. Podemos ver que o ARPU da fibra se mantém crescendo, ou seja, os clientes estão adquirindo pacotes com maiores velocidades e a empresa tendo maior lucro médio por cliente. A receita da fibra teve um crescimento superior a 100%, com uma receita anualizada superior a 3 bilhões. Isso só confirma que a estratégia de substituição de receita da empresa está no rumo certo. A substituição do legado pela fibra também ocorre de forma galopante no residencial. E no segundo trimestre deste ano ocorreu o momento marcante, onde a receita da fibra superou o cobre. E nesse semestre, mais uma vez, a fibra supriu as perdas geradas pelo cobre. No B2B, podemos ver que a receita ainda sente os impactos do cenário macroeconômico deixado pela pandemia, onde a empresa perdeu 13,6% de receita no comparativo ano a ano. Mas o crescimento da receita dos TICs da Oi Soluções, braço da empresa voltada para a tecnologia da informação, somado ao crescimento expressivo da receita oriunda das pequenas e médias empresas, minimizaram as perdas do B2B. É importante notar que a fibra também vem substituindo o legado no segmento de pequenas e médias empresas e já representa 25% de sua receita total. O portfólio de novas receitas da Oi também entregou uma receita crescente, ficando 53,9% maior no comparativo ano a ano. Observe que a Oi projeta uma receita entre 1 e 1,5 bilhão, isso para 2024, neste setor. Precisamos ficar de olho, pois negócios relacionados à tecnologia podem surpreender os investidores, com crescimento repentino de receita e importância dentro do portfólio da empresa. A nova Oi, como vem sendo chamada, é uma empresa de tecnologia de dados, produtos na área de TI e infraestrutura de rede de fibra ótica. O investidor precisa ficar de olho na receita dessa nova Oi, pois com a alienação da Infraco, o que vai sobrar para esse investidor é a nova Oi mais os repasses de proventos da Infraco, que agora recebeu o nome definitivo de Vital. E aqui vemos uma perda suave de receita no comparativo ano a ano, mas trimestre a trimestre temos uma receita crescente, com destaque para a fibra, com 73% de crescimento no ano analisado. Detalhando o EBITDA, aqui vemos um crescimento do EBITDA de 13,6% no comparativo trimestre a trimestre e de 0,5% no ano a ano, acompanhado de um crescimento da margem EBITDA que ficou em 32%. Como já foi falado anteriormente, a empresa vem melhorando seu operacional. E aqui vemos que ela gastou 191 milhões a menos no comparativo ano a ano, o que representa uma queda no OPEX de 6%. Destaque para as reduções dos custos com serviços terceirizados e gasto com pessoal. Lembre-se que OPEX é o custo operacional e CAPEX, o gasto com investimentos. Vendo o CAPEX da empresa, percebemos que o investimento em fibra continua sendo a grande aposta e passou a representar 72% dos investimentos totais da empresa. Investimentos estes que totalizaram 1 bilhão e 812 milhões. Nessa prévia de fluxo de caixa da empresa, vemos duas movimentações de valores consideráveis em sentidos opostos, ambas já anunciadas via fatos relevantes, e nada mais é que o empréstimo que foi feito para quitar outro empréstimo. No programa de desinvestimento, vemos que os valores a receber pelos ativos que serão vendidos chega a quase 28 bilhões e abaixo temos o programa de pagamento de dívida. Observe que boa parte da dívida será paga com os valores recebidos dos desinvestimentos da companhia. Direto do DRE da empresa, vemos que a receita operacional líquida ficou em 4 bilhões 520 milhões, registrando uma leve queda em relação ao mesmo período do ano passado.
mas com uma retomada quando comparamos com o segundo trimestre. O EBITDA ficou em 1 bilhão e 398 milhões e o prejuízo líquido ficou em 4 bilhões 811 milhões. É lamentável. O ativo circulante ficou em 14 bilhões 773 milhões e o ativo não circulante em 60 bilhões 757 milhões. Observe que o ativo não circulante cresceu muito em relação ao ano passado, e isso se deve aos investimentos que a empresa vem fazendo, pois ao investir na fibra o recurso sai do ativo circulante e é imobilizado no ativo não circulante. O passivo ficou em 15 bilhões 507 milhões e o passivo não circulante em 58 bilhões 944 milhões. E o patrimônio líquido ficou em 1 bilhão e 79 milhões, com uma queda expressiva puxada principalmente pelo aumento da dívida. Resumindo, a empresa até está conduzindo bem o seu mega plano de recuperação judicial e seu programa de reestruturação com base na fibra. O operacional da empresa está de parabéns, com a expressiva redução nos custos e otimização da gestão de pessoal. Realmente, no período, o câmbio não favoreceu a empresa, mas é preciso lembrar que a maior parte da dívida da empresa é dívida de longo prazo, e pode ser que o próprio câmbio reduza essa dívida no futuro. Por isso, investidor de Oi, fique atento a esses 3 pontos. A cotação do dólar, pois se o dólar subir, a dívida da empresa sobe. O segundo ponto é os resultados operacionais da fibra, pois é o ativo promissor da empresa e é o que sustenta a maioria das teses de investimentos na Oi. O último ponto é a tramitação do processo de venda da operação móvel junto ao CAD, pois a empresa precisa desse recurso para saldar parte da sua dívida. Obrigado por nos assistir. Se gostou do nosso material, inscreva-se no nosso canal. Deixe o sininho ativado para receber as nossas notificações. Um abraço e vamos aos negócios.